Agora sim, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso encontro aí da Semana da Psicologia da Unital, com esse tema Soleando a Psicologia. Meu nome é Pedro, eu sou um homem branco, cis, tenho cabelos loiros aí, estou num fundo cheio de livros aqui, que a maioria eu não li, é para enfeitar. Mas que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, no dia 28 de agosto de 2024, com esse tema, né, propondo aí para a Semana da Psicologia da Unital, esse tema complexo que já nos dá margem para pensar em muita coisa, que é inteligências afetivas e decolonialismo, do sujeito moderno ao super-homem nietzschiano. Quando eu pensei nessa proposta, eu pensei em uma confluência de pensamentos, valores, reflexões, estudos que eu tenho feito desde lá da minha faculdade, fazendo aí 9 anos de formado, até hoje, né, usando como referencial as coisas que eu vejo na clínica, as coisas que eu vi no mestrado, e, enfim, todo esse campo vivo que é a psicologia para pensar esse tema. Ao mesmo tempo em que, quando isso se consolidou para mim, enviei para o pessoal aqui do Lada, eu falei para Monique, onde que eu me enfiei de querer dar conta da complexidade desses assuntos aqui? Né? E daí a gente vai tentar fazer isso hoje, a gente vai tentar fazer um caminho para pensar uma psicologia decolonial, para pensar uma psicologia que seja mais potente. Eu sempre falo e volto a falar sempre que a psicologia ela nasce de um lugar muito sujo, ela nasce de um lugar muito perverso, muito colonial, justamente. Então, acho que esse exercício da gente estar aqui hoje, pensando psicologias dissidentes, diferentes, diversas, múltiplas, é um exercício fundamental. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje. Estou vendo que eu tenho Carlos aqui, Carlos, aluno da faculdade, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui conosco. Tenho Ana, ex-aluna da Unital, inclusive, seja muito bem-vinda. Tenho alunos de outras instituições, então que bom ter todos vocês aqui. Vamos lá, não vamos tomar muito tempo. Bom, eu sou da Faculdade de Santo Antônio, sou psicólogo formado pela Federal de São Paulo, sou mestre em Psicologia Clínica pela PUC, sou especialista em Psicoterapia Humanista pelo Instituto Milton Erickson, trabalho numa infinidade de lugares, né, desde a educação até a docência propriamente dita, né, de ensino superior, cursos livres, dou palestras em vários lugares, promovendo esse espaço de saúde mental, que está, claro, crescendo, mas eu tenho várias críticas à forma como a naturalização de algumas coisas da saúde mental, especialmente das psicopatologias, tem se contornado na nossa sociedade. Então, eu estou aqui tentando promover um espaço de escuta clínica em lugares que não são de escuta clínica. Eu acho que esse é a potência da psicologia. Bom, eu tenho esse Instagram, é um lugar onde vocês podem me conhecer, saber um pouco mais do meu trabalho, que é o @psicopedroluz. Então, caso você tenha interesse em seguir nessa conversa comigo, vocês podem encontrar algumas coisas por lá. Bom, pessoal, vamos já direto ao ponto. A gente tem muito assunto para conversar. Eu vou precisar muito da participação de todos vocês. E o meu objetivo aqui hoje, alguns dos meus objetivos, são a gente poder pensar outras práticas subjetivas de atuação e existência no mundo. Então, este encontro é tanto para psicólogos, psicólogas, psicólogues que querem fazer uma prática, que querem pensar uma prática mais alinhada com os valores de afirmação, de diversidade, de multiplicidade, e não os valores modernos, né, que vem nos dado tanto problema aí nos últimos séculos, que são os valores que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas se você quer seguir uma prática clínica mais antenada com valores que a gente aposta como valores de construção de um mundo bacana, acho que esse é um objetivo aqui que a gente pode tentar conseguir atingir. Mas esse encontro também não é só para a atuação clínica do psicólogo, mas também para a gente poder realmente mergulhar naquilo que somos enquanto sujeitos, enquanto pessoas que atuam no mundo, para além de sermos psicólogos. E eu diria até que uma psicologia que não se interessa por esse aspecto do vivido, por esse aspecto da experiência, é uma psicologia que é excessivamente técnica, né? Então, é claro que esse encontro tem um caráter da gente poder mergulhar naquilo que nos é próprio, naquilo que nos é caro individualmente, pessoalmente, de maneira singular, né? E daí isso serve não só para quem é psicólogo, mas também para quem está aqui querendo entender o que é isso que a gente está vivendo no mundo, né? Quem que sou eu nesse contexto? Quem que é esse contexto em mim? Então, eu tenho aqui como meta propor para vocês uma linha de raciocínio, um caminho de raciocínio, para a gente poder chegar em práticas decoloniais.
Então, fundamentalmente, eu quero que a gente consiga se organizar para compreender quais são práticas decoloniais que podem funcionar para a gente, que não são apenas práticas técnicas ou práticas de comportamento, mas práticas de viabilização de outros mundos dentro de nós. Eu vou usar aqui muito o pensamento de uma psicanalista que eu gosto muito, que me é muito cara, e ela vai ter toda essa perspectiva, né, de que a gente, de fato, ela propõe que nós somos fertilizados de mundos, né, então nós somos impregnados de mundos que podem vir à tona. Então, acho que é isso que eu estou interessado aqui, né, deixar germinar coisas que talvez estejam dormentes, e é no contato, é no círculo, é junto, que a gente pode pensar em caminhos possíveis. Então, para essa linha de raciocínio que a gente vai ter hoje, eu vou falar, portanto, do cenário de colonização, esse é o tema da nossa Semana da Psicologia, a gente vai falar do que é isso, para a gente poder, né, já que a gente está falando de decolonização, a gente precisa começar do começo, precisa começar a pensar o que é esse cenário, que, claro, tem a ver com o sujeito moderno, tem a ver com uma subjetividade moderna, que nos trouxe diante dos desafios que a gente tem aqui. Aí a gente vai pensar em subjetividades possíveis. A gente vai pegar ferramentas fortes aí da filosofia esquizoanalítica para a gente tentar negociar né, produzir em nós algumas máquinas de guerra, alguns conceitos, alguns caminhos bacanas, ok? E aí, claro, a gente vai pensar nessas práticas decoloniais, que daí, de novo, não vão ser práticas, já digo para vocês, eu não tenho esse caráter aqui utilitarista, né? Eu não estou interessado em fazer com que essa palestra sirva para alguma coisa, porque a lógica da palestra servir e ser útil e ter uma eficácia diz justamente desse tipo de subjetividade que a gente quer tentar lutar contra, né? Ou pelo menos ter mais traquejo, que é justamente essa subjetividade do capital, do que eu ganho? O que eu ganho de estar ouvindo essa palestra? Peraí, eu preciso pegar alguma coisa, se não tiver bom, eu saio. Então, essa lógica do ganha e perde, essa lógica do útil e do inútil, é uma lógica típica da modernidade, e eu vou tentar propor outros caminhos, né, outras práticas que podem nos levar a outros lugares, ok? Se isso for útil para você, é brinde. Se isso for útil para você, eu já vou estar mais feliz. E aí, claro, a gente termina, né, pensando em inteligências afetivas, pensando nesse horizonte, da onde que a gente vai para cá, né, quais são os caminhos que se desenham, e daí, claro, a gente vai recuperar Nietzsche como um grande caminho para nós. Eu já pensei aqui muito em como que eu ia fazer essa ligação desses 4 itens, né, então, inteligências afetivas, decolonialismo, sujeito moderno e super-homem de Nietzsche. São 4 estrelas aí que podem fazer uma constelação bacana. E quem vai ligar esses pontos para nós, né, como referencial teórico, político, ético, é a Sueli Ronick, que vai ser a nossa base de pensamento aqui hoje. Então, a Sueli é uma psicanalista, esquizoanalista, filósofa e escritora brasileira, ela que fez um movimento importantíssimo, né? Se alguém aqui já leu 1000 Platôs, se aqui alguém já leu Deleuze e Guattari, sabe que tem mão da Sueli nessa tradução, nessa produção desses livros que não são tão caros para pensar uma psicologia dissidente. A Sueli, ela é brasileira, ela pensa psicologia a partir desses referenciais que a gente vai trabalhar aqui hoje, e eu estou usando como norteador esse livro dela de 2018, 2019, que é Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada. Junto disso, eu estou também trazendo algumas ideias de uma palestra que ela deu na Federal do Rio de Janeiro, em 2022. E também trago como experiência aqui a minha experiência muito singular, muito individual com ela, como minha professora do mestrado. Então, eu tive aulas com ela ao longo do mestrado todo, aulas muito bacanas, e tinha notas lá, rabiscos, registros, assim, que eu fui pegar e fui retomando aí depois de 2 anos, para ir pensar o que seria uma prática decolonial potente a partir de todo esse caldo que a Sueli nos propõe. O que eu queria combinar com vocês, pessoal? Estejam presentes, eu já estou tomando o tempo de vocês, você já está escolhendo estar aqui, que seja para você estar inteiro presente. Eu sei que muitas coisas nos convidam para a gente se distrair. É o WhatsApp, é a outra aba do computador, é uma outra coisa que você pode querer estar fazendo junto para otimizar o seu tempo.
Então, peraí, deixa eu lá limpar a casa e também ouvir, então deixa eu fazer isso aqui e responder uma mensagem. E essa lógica de otimizar todos os segundos da vida é uma lógica do capital, é uma lógica da modernidade, que eu estou pedindo que a gente, né, segure, resista um pouco, e aqui, nesses próximos 40 minutos, a gente faça uma bolha de pensamento, uma bolha de respiro juntos. Vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão poder, né, dialogar. Eu não sou ninguém aqui, eu não sou um expert em Sueli Ronick, eu estou aqui apenas como um canal. Sueli fala muito disso, né? Cada um usa as ferramentas que tem, no momento que tem, e faz o que dá. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então eu estou pegando tudo que eu vi na minha trajetória e jogando para vocês, né, para a gente pensar juntos, para a gente dialogar. Então, ao final, Gi, se você me permitir, eu gostaria de ter um tempo para responder as perguntas das pessoas, a gente seguir conversando, tá? Então, saibam que vocês já podem ir colocando perguntas no chat, podem puxar ao longo do nosso encontro. Pensei numa coisa, eu não vou poder abrir aqui agora para vocês falarem ao longo do encontro, mas registrem no chat, vou pedir para a Giovana, para a Monique, enfim, para quem puder me ajudar aqui, a selecionar essas perguntas para a gente ter um tempinho final para a gente debater. Tá E aí, tranquilo. Perdão, Pedro, eu só ia falar pro pessoal ir mandando no chat, e aí no final, quando você abrir para o momento das perguntas, eu posso ler para todo mundo. Perfeito. Tá ótimo. Nesse contexto, pessoal, eu também peço que vocês estejam abertos. Tá aberto é uma posição subjetiva. A gente pode estar numa palestra, a gente pode estar ouvindo, a gente pode estar interessado e ainda assim não estar aberto. Estar aberto é um posicionamento diante do mundo que diz assim: eu não sei tudo. Pode ser que eu não saiba, pode ser que seja curioso. Como é essa ideia? Deixa isso bater aqui e deixa eu ver como isso reverbera em mim. Antes de eu querer dar nome, antes de eu querer dar significado, antes de eu querer dar sentido para aquilo que eu estou ouvindo. Né? Um abraço aqui para o Alexandre Reis, que foi meu professor de faculdade. Ele falava uma coisa brilhante, né? Ele fala que a compreensão é só uma das camadas da experiência. Então, pode ser que tenha várias coisas aqui que a gente viva, que a gente experiencie, que não necessariamente são imediatamente compreensíveis de maneira lógica, né? Essa tentativa de deixar tudo lógico 100% é justamente o que talvez esteja nos adoecendo enquanto sociedade. Então, pessoal, vamos começar agora já com uma pergunta, já com um caminho importante. A gente está falando de colonização, né? A gente está falando de práticas decoloniais, porque a gente entende que o mundo ocidental, mas hoje a gente já pode pensar com todo esse processo de globalização, né? Que inclusive é um termo muito falsamente neutro, né? A ideia de que todas as culturas se misturam de maneira muito homogênea e que todas elas se inflam dentro do campo subjetivo global, o que não é verdade, porque a gente sabe que a globalização de um determinado paradigma de sociedade, de um determinado estilo afetivo e subjetivo, mas, é claro, a gente vai pensar com essa categoria, com esse nome, você chama do que você quiser, mas eu estou chamando aqui de colonização ocidental, né, da ocidentalização do mundo, né, de uma lógica de pensamento ocidental. E aí a gente tem que pensar que quando a gente fala de decolonizar, a gente quer decolonizar algo, alguma coisa que está aí, algum processo, algo que tá aqui em nós e que, em alguma medida, a gente está lutando contra essa colonização, porque ela faz mal, né? Sem querer utilizar aqui os valores morais, mas a colonização é uma lógica que fere, que enfraquece. E aí, eu queria perguntar para vocês, quando a gente pensa em colonização, eu queria perguntar, o que vem à mente e ao coração de vocês quando você pensa em colonizar? Quando você pensa em colonização, ou seja, o ato de colonizar, o exercício de colonizar tem a ver com... E aí eu vou pedir que vocês escrevam no chat para mim. Podem colocar várias palavras, não precisa ser uma só, pode escrever e dar enter, ou escrever várias. Então, colonização tem a ver com o quê? Tem a ver com que palavras, tem a ver com que ações, tem a ver com que conceitos. Escrevam para mim no chat, eu vou dar um minuto para vocês fazerem isso. Vamos lá, mais, deixa vir, deixa vir. Então, puxa, colonizar. Escrevam aí para mim no chat. Pega o celular, abre a parte do chat aí, que existe. No computador, o chat já está aí do seu ladinho, é o botãozinho de texto. E coloquem as palavras que vêm à sua cabeça, ao seu coração, quando você pensa em colonização. Olá, pessoas que estão entrando agora, meu nome é Pedro, estou aqui batendo um papo com vocês sobre decolonização, tá? Então a gente tem palavras como, e continuem escrevendo para mim, tá? Dominação, violência, controle,
manipulação, imposição de cultura, dominação do pensamento, proliferação, exploração, poder, subjugação, grupos. Ok, temos caminhos aqui. Que mais, pessoal? Escrevam mais para mim. Quem ainda não escreveu, escreva para mim aí o que te soa, como que chega para você a ideia de colonização. Quando a gente fala, puxa, isso é um processo colonizatório, e isso realmente é algo que tem a ver com desumanização, exploração e controle, paternalismo, ganância. Ok, ok. Poder absoluto. Beleza, pessoal, estamos alinhados, estamos aqui entendendo que o buraco é mais embaixo. Ok, ok. Obrigado, vocês me deram bastante ferramenta. Então, vamos começar do começo. Eu vou somar aqui a tudo que vocês falaram, tá muito bacana, tá muito potente. Eu vou somar aqui, muitas das coisas que eu vou falar, vocês já trouxeram aqui para nós, né? Então, trazendo para aquilo que é de mais subjetivo no processo de colonização, ou seja, tem um caráter mais macropolítico, um caráter mais objetivo, que é colonizar, é se apropriar de um território do ponto de vista de governância, né? Isso é um exemplo, né? Colonizar tem a ver com instalar uma colônia de algo que é uma base, e eu estendo essa base, eu estendo essa cultura, eu estendo esse poder para outro território que tem uma demarcação, enfim. Essa é uma lógica de dicionário, da colonização. Mas trazendo para o campo micropolítico, trazendo para o campo prático, né, da subjetividade, vamos concordar comigo? E eu quero que vocês me digam assim, se está ecoando positivamente aí para vocês. Que colonizar tem a ver com tornar algo um objeto. Então tem a ver com reificar, né? Ou seja, colonizar é pegar por exemplo, né, um processo vivo, um processo potente, um processo de fluxo, e dar contornos de objeto para isso, né? Então, aquela floresta deixa de ser uma floresta viva e passa a ser um objeto que é a minha propriedade, né? Então, a lógica de colonizar tem a ver com tornar algo um objeto. A lógica de colonizar também instala medo, né? Então, o medo é uma característica ampla dos dois lados da caminhada aqui, porque existe tanto um medo instalado do opressor ao oprimido, né? Ou seja, quem está sendo colonizado, o processo que está sendo colonizado, sente medo, vou colocar uma emoção muito simples aqui, assim como o colonizador também sente medo de perder o controle, e por isso mantém essa opressão. Ou seja, é uma lógica de medo, de ambos os lados. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de estar sendo oprimido, e a gente está aqui num embate que está temperado com essa emoção. Colonização também violenta. Vocês trouxeram isso, né? Tem a ver com violência, tem a ver com a imposição de uma cultura, tem a ver com uma agressividade que violenta, que machuca o outro em prol de determinados valores, determinada cultura. Certo? Também, colonização tem uma lógica de centralização, né? Então, se você pegar uma lógica de império, né? Então, o império tem uma base, tem um rei, tem uma lógica ali, e você tem a colônia, que é uma extensão, uma filial, né? Uma coisa extra, mas que no fundo se centraliza, se organiza a partir de um eixo central, certo? A lógica de colonizar também padroniza. Então, eu preciso, enquanto, né, preciso compreender que a lógica colonizadora, ela também parte de um pressuposto, né, de que as coisas precisam ser iguais para que eu possa controlá-las da mesma maneira, né? Então, uma lógica de uniformização, certo? O que era mais chocante para mim, né, e eu vou pegar aqui bem a questão clássica do Brasil colônia mesmo, vamos partir do zerinho do referencial imaginário que todo mundo tem, né? As faixas ali, né, de separação dos estados brasileiros, que era uma coisa absolutamente não condizente com a realidade, né? Umas faixas ali de território, né, do que era o quê. E aquilo não correspondia à realidade da vida da floresta, dos rios, dos povos, né? Mas a gente padronizou filetes ali. Isso é um exemplo do que eu quero dizer por padronização. Colonizar também tem a ver com atribuir determinados valores a determinadas coisas, né? Ou seja, o centro é mais importante que as beiradas, né? Determinados valores da minha cultura são mais importantes que os valores daquela outra cultura. Portanto, se são mais importantes, né, eu hierarquizo, eu organizo esses valores de mais importante para menos importante, né?
Capitanias hereditárias. Obrigado, Monique, era isso mesmo. Colonizar, né? Olha essas três coisas aqui de baixo, né? Eu atribuo valores às coisas. Se eu atribuo valores, eu organizo esses valores numa ordem hierárquica. Essa ordem vai ser determinada por uma lógica racional. Então, puxa, né? O que tem mais valor? Esta cultura ou aquela? Bom, de acordo com a minha lógica, esta cultura tem mais valor, portanto, essa será colocada em primeiro lugar. Tudo isso faz com que a gente pegue a vida e os processos subjetivos e codifique esses processos, né? Atribua valores, né, de códigos. Pedro, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, a gente entende hoje qualquer processo da vida, ele pode ser codificado em um valor monetário. Quanto custa esse terreno? Quanto que custa esse rio? Quanto que custa esse processo, esse trabalho, essa relação? Isso tem valor? Isso não tem valor? Né? Qual que é o código que eu uso para compreender a experiência daquela coisa? A gente compreende não a partir da coisa, mas a partir do código. Né? Isso é uma característica da colonização também. E, portanto, a colonização unifica. Né? Ela tende a centralizar em um grande valor ou em grandes valores, mas que sejam próprios de um e não de muitos. Né? A multiplicidade não é bem-vinda na colonização, porque tem a ver justamente, como vocês colocaram, com escravidão, com a imposição de uma cultura, com uma exploração. Ou seja, eu unifico um grande valor e tudo que é contra ele, eu colonizo. Até aqui, tudo bem, pessoal? Podem dar um ok para mim, assim, Pedro? Estou contigo, estamos conectados. Beleza. Portanto, pessoal, esse processo de colonização, ele não é à toa, né? Ele é a base, inclusive, da nossa subjetividade moderna. E aqui, eu vou até parar para poder falar com vocês mais propriamente, que é o seguinte: a gente entende, do ponto de vista histórico, né, sócio-histórico, que a modernidade aí vai ter vai ser um recorte específico, né, de tempo, né, um conjunto de séculos, um conjunto de processos que se dão na história e que dizem respeito a um projeto subjetivo. O que eu quero dizer por isso? Quero dizer que nós, enquanto sociedade ocidental, fomos construindo, nossos ancestrais construíram, né, em cima de muito genocídio, exploração, de poder, né, de imposição de uma cultura sobre a outra, né, impuseram um projeto de sociedade, claramente. E esse projeto tem os seus contornos mais bem definidos ali, né, no início do século XVI, daí vamos para o XVII, XVIII, que é o auge aí do processo da modernidade. Então, a modernidade tem como características algumas coisas. E eu queria perguntar para vocês novamente, né, eu preciso que vocês sigam comigo juntos aqui. O projeto moderno, o sujeito moderno, tem a ver com o quê? Quando você pensa aí, aluno de psicologia, vamos conosco. O sujeito moderno, ele está associado a que tipos de processos? Que tipo de sociedade? Escrevam para mim e a gente vai seguindo juntos, para a gente poder ter essa mesma conversa aqui no chat. Eu não consigo abrir o microfone para vocês, senão a gente não termina no tempo, mas eu queria poder ouvi-los aqui no chat. Então, perfeito. Então, esse sujeito moderno tem muito a ver com a racionalidade. E daqui, Gi, eu já vou pegar a sua palavra e vamos junto. Então, o ser moderno, que é esse ser aí dos últimos 3, 4 séculos, é um ser que prioriza a lógica e o raciocínio, a racionalidade, a razão. E aí a primeira coisa que eu quero já trazer para vocês é que esse projeto moderno, por mais que a gente possa enquadrá-lo num período histórico, né, dos últimos 3, 4 séculos, vocês percebem que a lógica da racionalidade, ela existe há muito tempo antes desses últimos 3 séculos, né? Começa justamente com o próprio nascimento de uma certa civilização. Eu estava dando aula disso ontem, inclusive, para os meus alunos de introdução à filosofia, né? Ou seja, quando a gente funda uma civilização, a gente funda já em cima de algumas coisas. Em cima do genocídio de outras espécies, humanas inclusive. A gente funda em cima da noção de propriedade privada, que é uma ideia que surge, né, quando a gente começa a ser agricultor ali, né, nos últimos 10 mil anos, que a gente vai começar a pensar em se fixar em locais, portanto, esses locais têm que ter limites, portanto, tem que ter um limite entre eu e o outro, portanto, instala-se a propriedade privada, portanto, então, eu posso dominar uma outra propriedade e fazê-la minha. Então, esse é um projeto milenar, não é um projeto só do homem
europeu, do homem burguês, branco, cis, heteronormativo. Esse sujeito, ele é a ponta do iceberg de um processo muito maior, de um processo muito mais amplo do Ocidente. E por que isso é importante para a gente? Porque a gente precisa entender que o homem moderno, ele não inventou a colonização. A colonização, ela é um processo subjetivo que vem se dando há gerações e gerações e gerações. E aí, nesse contexto, essa subjetividade moderna, ela condiz com esse projeto. E aí, a Sueli Ronick, eu já vou trazer aqui o primeiro forte conceito dela, a primeira coisa que nos interessa, que ela fala que a subjetividade do sujeito atual é uma subjetividade, olhem aqui, antropo, falo, ego, logocêntrica. Então é aqui que ela vai pensar que nós estamos todos vinculados a essa episteme, a essa estrutura subjetiva que tem como centro o antropo, ou seja, o homem como centro, a subjetividade humana como centro, o falo como centro, né? Ou seja, eu vou em linhas gerais aqui, né? O prazer imediato, a lógica do poder, a lógica de eu em cima do outro, eu gozando em cima da ideia de que eu tenho um controle. Então, gozo a partir dessa centralidade do eu, justamente um centro do ego, né? De eu, que, portanto, preciso me defender, preciso navegar para sustentar essa lógica fálica de poder, e que, portanto, vou negociar com o mundo a partir do logos, a partir do racional, a partir das ideias. Tudo isso centralizado. É isso que caracteriza a subjetividade moderna e a subjetividade de todos nós em alguma medida. Nós nascemos neste campo subjetivo. Tudo bem até aqui? Vocês estão falando, puxa, eu consigo conectar que eu tô aí, tô me vendo aqui em alguma medida. Tô tentando fugir dessa racionalidade instrumental, tô tentando fugir, né, dessa lógica utilitarista, fálica, egóica, masturbatória, mas é onde nós estamos nesse lugar, né? E aí, pessoal, a gente vai entender também que nesse contexto óbvio, né, de modernidade, a gente tem uma sociedade desenhada a partir desse lugar, né? A partir da hierarquia, a partir da centralidade do humano, a partir da centralidade do eu, da identidade, de todos esses valores que organizam praticamente a nossa vida, a nossa macroestrutura, né? Então, a ideia de você ter um documento de identidade, a ideia da democracia, de que todos votamos individualmente, né? E daí a Sueli fala, não é para a gente descartar isso todo, não. Isso nos serve para pensar algumas coisas. Mas a gente também sabe que a essa macroestrutura prática corresponde uma microestrutura subjetiva. E aí, aqui está a sacada da Sueli e a proposta do que eu quero trazer hoje para vocês. São duas propostas, né? Mas a primeira, e aqui eu estou abrindo citação de Sueli direta, tá? A Sueli vai nos propor, ela vai entender, junto com Deleuze e Guattari, e não só o território prático é colonizado pelo capital, não só as instituições e os processos práticos são colonizados pelo capital, mas o próprio inconsciente dos sujeitos é colonizado. E aqui está o grande processo para a gente. Então, a gente corre o risco de entrar em processos de decoloniação, né, da gente poder pensar decolonialismo a partir das mudanças práticas, isso é muito importante, mas a gente não pode deixar morrer, né, esquecer, melhor dizendo, e isso só vai se dar, né, em concomitância com uma decolonização do inconsciente, da própria subjetividade. Né? E aí a gente não consegue fazer uma coisa sem a outra, né? Por isso a micropolítica, por isso pensar subjetividades possíveis, por isso pensar caminhos possíveis subjetivos para fugir a essas lógicas. Então, quando vocês todos trouxeram, né? Escravidão, imposição de uma cultura, poder absoluto, desumanização. Isso são coisas que não só a gente estuda, né? Um regime colonial não é uma coisa abstrata, ele é uma coisa muito prática, né? Que organiza o nosso ser, a nossa subjetividade. Então, essas palavras todas que vocês trouxeram servem para a gente interpretar os processos que acontecem em nós, né? Então, em nós existe lógicas de exploração, em nós existem imposições de uma cultura sobre a outra aqui dentro, né, da gente.
né? Um etnocentrismo, né? A lógica do capital, a lógica da racionalidade. Isso está aqui. Não só fora como dentro, mas daí a proposta é justamente que o fora e dentro é justamente uma separação moderna, né? Então a gente vai entender que a gente está muito mais implicado nesse processo. E aí a gente vai pensar, então, o que a Sueli nos entrega como um pensamento possível. A gente só tem a dificuldade de compreender a vida, né, como ela se apresenta para nós, porque ela, em alguma medida, já está cooptada, deixa eu até voltar aqui, está cooptada por essa lógica. Então, essa lógica é o que ela vai chamar da lógica do sujeito, ou a lógica da identidade. E aqui eu vou trazer uma base de pensamento dela, né, a base central de pensamento dela, que é a seguinte lógica. Eu vou ter aqui, de um lado, né, ela usa fita de Moebius, né? Ela usa essa fita de Moebius. Já ouviram falar de fita de Moebius? É aquela fita, é muito fácil você fazer em casa. Você pega um filete de fita, você dobra ela e gruda as duas pontas. Por que essa é uma fita tão importante? Porque é uma fita que não tem dentro nem fora. Se você percorre um lado da fita de Moebius, ela já vira do lado de dentro. Se você percorrer de novo, ela já vira do lado de fora. Não tem um lado de dentro, não tem um lado de fora. Mas é uma estrutura paradoxal, digamos assim. E ela usa essa estrutura para falar de duas polaridades da vida. Ela fala de dois campos de produção da subjetividade. Um campo é o campo que ela vai chamar do campo do sujeito, que é o campo da identidade, que é o campo das representações, que é o campo dos códigos, que é o campo das caixinhas cartesianas, que é, puxa, eu sou eu, você é você, temos um registro aqui, um contorno, e esse contorno me permite viver em sociedade, porque daí eu negocio a partir de um certo limite, a partir de uma certa identificação com, né, regimes de imaginação que, de uma certa forma, organizam o meu pensamento para eu conseguir navegar com mais ordem, com mais nome nas coisas, né? Ok, parabéns, homens modernos. Parabéns, sujeitos modernos, que desenharam uma subjetividade caracterizada pelo sujeito, por aquele que é individual, por uma lógica aqui, né? E aí ela fala, beleza, essa é a experiência do sujeito. Ok. Nós, enquanto modernidade, priorizamos este modo de ser, este modo subjetivo, que é o modo da lógica, da racionalidade, certo? Mas ela fala que existe uma outra experiência subjetiva. A gente, como bons nietzschianos, não vamos colocar valores, não vou falar que é uma experiência melhor, mas é uma experiência necessária justamente porque ela está sendo subjugada nos últimos 10 mil anos. Que é a experiência, e aqui é o campo mais difícil para a gente, porque a gente não tem referencial mental para processar isso aqui, que é o campo de forças da vida, né? O campo da experiência do viver. Então a gente consegue entender que existe um campo de experiência do vivente que é afetado por forças e afeta o mundo, né? Ele é atravessado por processos e ele produz processos. Então ele tem uma porosidade, esse ser subjetivo. Ele navega, ele experiencia o mundo em toda a sua complexidade, em todas as suas forças. Ela dá a esse sujeito, a essa experiência subjetiva, vários nomes, e daí ela é muito genial no que ela fala, que é assim, o nome não importa. Querer dar nome para esse processo é coisa do sujeito moderno. Mas, a critério didático, já que eu tenho que produzir palavras e fazer palavras, produzir palavras é sempre uma traição do que realmente é, mas se a gente tem que produzir palavras, a gente vai entender que esse é o campo de forças, que esse é o campo do devir, que esse é o campo da não nomeação, que esse é o campo da experiência de afetar e ser afetado. Esse corpo, olha lá, pessoal, quando a gente fala de decolonização, a gente está falando também da decolonização do corpo. A gente está falando de posso nem falar de uma readequação, mas de uma reinvenção da nossa relação com o próprio corpo. E a Sueli Ronick dá um nome para um corpo possível, que é um corpo daqui, né, dessas moléculas, o campo de forças, que é um corpo vibrátil, um corpo que vibra, e não um corpo que organiza. Ela começa a se interessar, e na Esferas da Insurreição ela traz isso também, e na palestra que ela deu no FRJ, que eu recomendo muito que vocês assistam, ela usa a metáfora da aranha. Então, na metáfora da aranha, ela tem a seguinte proposta. A aranha,
ela chega no ambiente e a primeira coisa que ela precisa fazer com esse ambiente é, ela tira da barriga, né? Ela tira daqui do seu eixo uma teia que se lança sem saber para onde vai. Ela não tem objetivo, ela lança para ver onde cola. Ela se lança para esse mundo. E ao colar nas determinadas coisas, na madeira, no musgo, né, em nada, no vento, ela começa a ter um retorno vibrátil dessa linha, que vai dar para o âmago dela uma certa situação do que está acontecendo, um certo diagnóstico. Então, a partir da vibração, ou seja, do que essa ação produziu no mundo e retorna para mim, eu consigo produzir, né, começo a organizar a minha casa, começo a organizar o meu planejamento, né? Esse processo dela, vocês percebem que é um processo que começa na desordem, começa no caos, começa no não saber. Então, eu vou lançar minhas teias para o mundo, eu vou me abrir para esse campo. E aí, depois eu vou ter o retorno, eu vou vibrar com isso, e vou negociando, e vou dando contorno. Qual que é o problema da subjetividade moderna? Ela não tem essa primeira parte. Ela quer a experiência de ordem sem a experiência em si primeiro. A experiência em si, o que é isso, né? É o estranho familiar. É aquilo que ainda não tem nome, aquilo que ainda não encontrou lugar em nós, mas já está germinando. Aqueles processos subjetivos, afetivos, ético-políticos, que existem, que nos habitam enquanto sociedade, enquanto grupos, enquanto sujeitos singulares, mas que não tem nome ainda, não se encontra nome, né? E como vocês sabem muito bem, psicólogos que já atendem, dar nome muito rápido para as coisas pode ser um grande engano. Então a gente precisa sustentar um certo lugar para a gente poder acessar esse corpo vibrátil, para a gente poder acessar esse outro jeito de produzir vida, de produzir existência. Esse outro jeito, esse outro campo, é o que a Sueli e o Deleuze, né, enfim, vão chamar de devir. Ou seja, o processo subjetivo de experienciar a vida por si só, sem representações. Isso é sempre provisório, a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Senão a gente precisa de algumas representações para conseguir navegar, né? Mas o devir é um portal, o devir é uma experiência subjetiva que eu tenho absoluta certeza que todos vocês já passaram. É quando você vai, eu vou usar aqui um termo que a gente não usa na psicologia, mas vocês vão me entender como eu estou falando, né? A Sueli fala de espírito, né? Ela fala da qualidade subjetiva, ela fala de alma, enfim, tanto faz. De novo, a palavra tanto faz. Mas é quando existe um processo em você que a gente não tem nome, e o melhor nome que eu estou colocando aqui é uma intuição, mas é quando você processa o mundo sem necessariamente processar pelo racional, pelas ferramentas racionais que te apresentam. Mas quando você está em vias de se diferenciar. Acho que essa é a melhor definição de devir, né? Você está em vias de se tornar outra coisa, que não tem nome ainda. Esse processo é o processo de decolonizar. Né, aqui nesse registro que eu tô falando. Eu acho que melhor do que eu falar é a gente dar uma olhada no que a própria Sueli pode trazer pra gente. Eu vou mostrar um trechinho dela. Se alguém puder só me dizer no chat depois, se vocês estão conseguindo ouvi-la, eu vou ficar bem, bem, bem feliz. Tá? Então a gente não vai ver tudo, tá? Só um trechinho dela. Todos juntos. Vamos lá. Porque a nossa tendência na cultura moderna ocidental, e para chamar ela mais precisamente, colonial, racializante, capitalista, antropofalo, ego, logocêntrica, né? Todas essas palavras, né? A base dela é aquilo que Freud chamou de neurose, só que o Freud não tinha noção que quando ele estava pensando neurose, ele estava pensando o modo dominante do funcionamento da subjetividade na nossa cultura, né? E um regime, ele não é uma abstração. Nem capitalismo, nem regime nenhum é uma abstração. Ele é um modo de existência. Assim, um modo de vida que dá uma consistência existencial para um regime. Que é como se fosse a carne do regime, né? A vida do regime, né? E cada regime tem um modo de existência específico, a gente sabe disso, né? Mas, sobretudo, o que distingue um modo de existência de outro, de um ponto de vista clínico-político, já que você falou em clínica, né? É o lugar que tem algo que faz parte da experiência de todo mundo, em qualquer cultura,
que é que a nossa experiência subjetiva, ao mesmo tempo, ela é vivida naquilo que a gente chama de sujeito, ela é vivida através do repertório cultural, sociocultural que a gente tem, que a gente usa esse repertório para estar projetando as representações que a gente tem naquilo que a gente vê, que a gente ouve, para poder se situar e viver socialmente. Mas tem uma outra experiência, que é a nossa experiência como vivo, como ser vivo, entre tantos outros que compõem a biosfera, como as baratas, as palmeiras, né? E não tem uma hierarquia entre eles, tem especificidades, né? E essa outra, enquanto vivente, a gente também experimenta isso, porque você está viva. Enquanto você está vivo, você experimenta. E o que você experimenta? Você experimenta o mundo não na forma que ele está constituído, mas no tipo de vida que está se processando ali. Que forças vitais estão ali. E essas forças produzem efeitos no nosso corpo. Né? E isso é um modo de conhecimento que é tentar dar conta desses efeitos. E esses efeitos é como uma fecundação. A gente é fecundado pela presença viva do outro, não só humano, né? Então, essa experiência, como ela produz uma espécie de embrião, né? Porque esse efeito do outro no teu corpo, ele cria um estado que é muito distinto da tua maneira de ver e de sentir que você está habituado. E que está organizada naquela forma que você está habituado, a forma de si mesmo, a forma do mundo, a forma das relações, né? E quando isso acontece, é como se tivesse, quando você está habitado por essa outra maneira de ver e sentir, mas que não tem palavra, não tem imagem, não tem gesto, mas é real. Aliás, a gente poderia dizer que é isso que é o real. E o outro a gente pode chamar de realidade, né? Isso fica como uma espécie de nó na garganta, né? A garganta é o ninho das palavras. Fica como um nó na garganta, te azucrinando, te obrigando a fazer um movimento para que aquilo ganhe um corpo, para que aquilo passe a nascer. É como se fossem embriões de futuro, ou da gente mesmo e do mundo, ou embriões de mundo, né? E isso nos coloca numa sensação estranha, porque coloca em xeque o que você está acostumado a ter como referência. E essa sensação, ela é muito fundamental, porque essa sensação, ela funciona como um alarme vital. Essa sensação, você está meio esquisita, você está meio esquisita. Isso não tem nada a ver com angústia, não tem a ver com doença, você está esquisita, mas está esquisita porque o vivo fica esquisito quando ele já tem que, quando a vida está pedindo você fazer um movimento para transformar o modo como ela está encarnada ali, né? E o modo como o desejo vai responder a isso é que vai distinguir nas várias culturas que tipo de política que predomina, mas a gente chama de micropolítica, porque é a política do desejo que vai ser responsável por um certo modo de existência. Então, assim, na nossa cultura moderna, ocidental, branca, europeia, capitalista, racializante, colonial, o que caracteriza ela é que a gente está completamente cindido dessa experiência, é como se ela não existisse. E a gente só seguia pelo nosso repertório cultural. Você poderia dizer, bom, tudo bem. Não, não é tudo bem. Por que não é tudo bem? Não é tudo bem porque na hora que o desejo vai sair para agir, que a vida começa a se movimentar para aquilo poder germinar, aquele futuro poder se colocar ali, né? Nascer ali, né? Na hora que isso vai acontecer, ao invés disso ir para esse caminho, como eu estou completamente só reduzida a minha experiência de sujeito com o meu repertório cultural, eu começo a interpretar esse esquisito, estou esquisita. Eu começo a interpretar esse estou esquisita como se fosse uma coisa muito ruim. Muito ruim por quê? Porque se eu só tenho como referência o modo como as coisas estão organizadas no presente, a imagem que eu tenho de mim... ter outro jeito. Aí eu me sinto assim, nossa, o mundo está acabando. Só, o que eu não posso entender é que não é o mundo que está acabando, é este mundo que eu tenho que ajudar. Ele está agonizando, tem que ajudar ele a morrer, e tem que ajudar essa germinação a se fazer, né? Muito legal, né? Sou muito fã de Sueli. Tá. Eu acho que eu vou colocar aqui, inclusive, para vocês, já vou fazer isso, vou colocar o link dessa entrevista, uma entrevista curtinha dela, que vale muito a pena a gente ver, e que daí, de novo, né, deixa eu até colocar o link para não esquecer, depois vocês podem clicar, depois a gente pode mandar para vocês de outra forma, né, e que tem a ver justamente com esse processo. Espero que vocês tenham conseguido ver a diferenciação entre esses dois modos subjetivos, né, que a gente está falando fundamentalmente de uma lógica colonizatória, né, a lógica do sujeito, a lógica da organização lógica,
e, por outro lado, a experiência do vivido, a experiência do vivente, daquilo que não tem, né, o que ela chama de não tem gesto, não tem símbolo, não tem nome, né, mas que vem e que é o próprio da vida, e que é o próprio das forças que estão em voga aí na existência. Viabilizar isso é entrar em processo de devir. Só queria amarrar essa conceituação aqui. E aí, claro, a gente vai pensar com esse referencial em mãos, não é muito importante? Assim, vocês estão com isso? É muito importante. É muito importante a gente navegar com esse referencial, navegar com essa ferramenta, com essa arma de guerra, né? O Deleuze usa isso, né? Experienciar o esquisito, experienciar isso, e não dar nome de que isso é uma melancolia, não dar nome necessariamente que isso é uma angústia, que isso é uma depressão, que isso é uma ansiedade, né? A gente sustentar esse lugar, né? De não saber, de não estou entendendo direito, mas tem algo germinando em mim, né? E viabilizar essa germinação, né? Essa é a proposta do livro do Esferas de Insurreição da Sueli, é o que vai nos permitir decolonizar de verdade, e não decolonizar no papel, né? De decolonizar aqui, em nós, em processo juntos, né? E aí, vamos pensar então, né? Ela fala que a gente tem que deixar esse mundo morrer, né? A gente tem que antagonizar esse mundo. Então, vamos antagonizar, a gente está em guerra, vamos em guerra, né? Então, se a colonização tem a ver com deixar algo, um objeto, tem a ver com eu matar a força viva daquilo e indexar aquilo num valor frio, então, decolonizar tem a ver com a gente dar espaço para que as coisas vibrem, para que as coisas existam e os processos existam, né? Em vibração, e não necessariamente em morte, né? Porque quando eu digo eu mato, né? Nesse contexto aqui, quando eu falo é isso, a coisa já morreu, a coisa já virou outra coisa, né? Se colonizar, ela instala um medo, né? Aqui o caminho é um caminho muito difícil para nós, eu acho que é o que mais pega para a gente, inclusive para a esquerda de maneira geral, né? Que é abrir mão do controle. É abrir mão do controle de que, uma vez fazendo isso, né? Então beleza, então eu ouvi essa palestra, tô lendo esquizoanálise, então agora eu preciso entrar em devir todo dia, então eu vou fazer a meditação do devir para que 3 vezes por semana eu consiga entrar em devir, e daí eu vou ter mais potência, e daí no fim das contas eu vou ser mais feliz. Então essa lógica de que eu vou controlar os meus afetos é uma lógica, de novo, do sujeito, é uma lógica da modernidade, a gente pode abrir mão disso. A lógica da colonização, ela é violenta. A lógica de decolonizar, ela cuida. Então, o oposto de violência não é proteção. O oposto de violência é cuidar. Então, a gente precisa aprender a cuidar da vida, né? E é uma vida que não é centralizada, não é a vida do humano, não é a sua vidinha, não é na sua especificidade. É também, dentro da fita de Moebius, é quando você precisa ali cuidar, sei lá, do colesterol, precisa cuidar da saúde prática, ok. Mas a gente vai entender que o cuidar da vida é cuidar dela como rizoma, né? Como esse conceito aí da esquizoanálise, né? Com uma estrutura de diferenciação sem hierarquia e sem centro, né? A ideia do cuidado das várias esferas, por isso são esferas de insurreição, né? As esferas que estão surgindo, né? Em nós, nos povos, nos grupos, nas sociedades, no micro, no individual, mas também na relação, né? E cuidar dessas estruturas para quê? Cuidar em que direção? Cuidar para que essas estruturas possam se transformar em outra coisa. Pedro, mas que coisa é essa? Não sei. Se eu soubesse, a gente não teria saído do lugar, né? Se colonizar padroniza, a decolonização afirma a diferença, né? E aí todos os... Eu não estou falando nem só dos movimentos culturais necessários, né? De raça, os indígenas, dos LGBTQIAP+, né, do próprio movimento feminista. Eu não estou falando só desses macromovimentos, mas eu estou falando da afirmação da diferença em nós, aqui no caráter subjetivo, esse é o meu recorte, né? A afirmação da diferença é afirmar fundamentalmente a nossa contradição. É falar, puxa, eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero. Eu amo, mas ao mesmo tempo, na mesma experiência, eu odeio. E eu desejo, mas eu tenho medo. Então, fazer caber essa contradição é uma coisa que o homem moderno não dá conta. Ele não sabe ter essa experiência de ter uma alma tão larga, né? Aí a gente já está começando a entrar em Nietzsche, né? Ter uma alma tão robusta que dá conta da experiência da contradição, da experiência do diferente, da experiência daquilo que em mim eu não reconheço, que em mim não tem nome, mas que me influencia, que me atravessa e que me desorganiza no melhor sentido potente possível, né?
Se colonizar tem a ver com atribuição de valor, né, a gente vai entender que a decolonização não tem a ver com dar um valor prévio, mas permitir que o valor da coisa emerja pela experiência. Que legal. Olha lá, hein? Permitir que o valor da coisa se expresse pela experiência. Ou seja, é a experiência com a coisa que vai fazer esse valor surgir. O valor aqui da vida e da potência que a coisa dá. E não quanto que essa coisa vale de acordo com um referencial, né, um vocabulário capitalista, de quanto que essa coisa vale. Isso é bom para mim, isso é mal para mim, né? Deixar de lado um pouco esse dicionário e permitir que a própria experiência revele o seu valor, né? Se colonizar hierarquiza, a decolonização vai horizontalizar, né? Não vai impor, ela vai permitir que a multiplicidade exista no mesmo campo. Esse que é o campo, né, que o Peter Paul Pelbart coloca como campo da imanência, é o campo da horizontalidade dos processos psíquicos e subjetivos e práticos também, né? Se colonizar racionaliza, se ele é da lógica, aí decolonizar tem a ver com poesia. Decolonizar tem a ver com a gente não ser utilitarista, a gente não ir para a lógica da eficiência, que é um grande desafio para todos nós. Especialmente porque muitos aqui são alunos de uma faculdade, de um curso, para você se formar e trabalhar com psicologia. Olha só a sinuca que vocês estão. Bem-vindos, pessoal, que vai se formar. Olha a sinuca, né? Então, você está sendo convidado pela sua instituição, pelo mundo, a receber um diploma que vai te graduar, ou seja, vai te dar um grau, você sobe um grau, olha lá, né? Você sobe um grau de poder, de saber, de conhecimento, para operar uma ferramenta que é a psicologia, para melhorar a vida dos outros. Ai, problemas. E aí, como que a gente... Quem são os autores que vão nos ajudar a ir contra isso? É Fernando Pessoa, é Clarice Lispector, é Irving Yalom. São outros referenciais que vão nos permitir a gente se conectar com esse corpo vibrátil. Vocês estão comigo? Vocês estão sentindo a gravidade desse momento aqui, né? Se colonizar codifica a vida em categorias fechadas, decolonizar permite o devir, permite o não entendimento, permite que as coisas venham a ser no seu próprio tempo. Né? Tinha um professor de estágio que ele falava para mim, o tempo é um ovo. Eu falei, o tempo é um ovo. O tempo é um ovo. O tempo é um ovo que gesta e que já está sendo gestado. Em nós, nos processos, no cachorro, na árvore. E a gente tem que permitir que as coisas aconteçam. Inclusive, daí não precisa nem falar de processo clínico, né? Então. E se decolonizar unifica, né? Ele centraliza, ele torna tudo um. A decolonização vai apostar no múltiplo, na diferença, no diverso. Ok? Aqui a gente já tem tarefa de casa. Aqui a gente já tem posturas éticas propostas para a gente atuar, e daí a minha proposta terapêutica aqui para a gente é atuar em nós, atuar na micropolítica das nossas relações, com os outros e consigo, né? Ver aqui, permitir que a nossa estrutura, vou chamar aqui de personalidade, nossa estrutura afetiva, de pensamento, que ela possa cambalear um pouco mais, que ela possa tropeçar um pouco mais, né? E ver o que nasce dali, ver o que nasce dessa brecha, ver o que nasce dessa ruptura da mocinha certinha, quadradinha, do mocinho bom menino, ou do mau menino, da categoria cartesiana. Né? O que sobra, o que transborda disso? Aí tem uma potência decolonizatória. Atuar nisso é ser super-homem. Né? Nietzscheano, estou colocando. Né? Não é o super-homem, né, dos quadrinhos. Né? Mas é você justamente entender que Nietzsche propõe que o super-homem ele tem uma inteligência específica. O super-homem ele não é uma figura do Zaratustra, apesar de ser simbólica, né? Ela não é uma ideia, o super-homem. O super-homem não é uma ideia. O super-homem é uma prática. Ai, gente, é muito legal, né? Super-homem é uma prática, ou seja, eu vou até voltar aqui. Ao atuar no mundo, nas micropolíticas, de cuidar da vida, de abrir mão do controle, de permitir vibrar, ao atuar com a poesia, com o devir, com a multiplicidade, com a diferença, ao atuar nisso, nós criamos super-homens e super-mulheres em nós, nietzscheanamente. A ideia que a gente pode correr o maior risco em ler Nietzsche
é dizer assim, puxa, eu preciso ler muito Nietzsche, preciso fazer muita terapia, para daí eu chegar lá em Super-Homem, super experiência, né? Ela é imediatamente possível. Ela é imediatamente acessível. Na medida em que nós abrimos mão daquilo que está nos violentando, inclusive, né? Que a gente não está sabendo muito navegar naquela coisa, né? E de não saber em estar esquisito e permitir que o esquisito aconteça, eu acesso um outro campo, acesso o portal do devir que pode me colocar numa hiperpotência de afirmação da vida. Portanto, o estudo das nossas emoções e dos nossos afetos, e aqui é uma diferença que não é emoções do divertidamente, tá? Mas emoções no sentido esquizoanalítico, né? Aquilo que nos atravessa e nos afeta. O estudo disso é o estudo das nossas inteligências afetivas, né? Que não é você fazer respiração de mindfulness, que não é você, ok, beleza. Mas eu tô falando aqui de você ter a inteligência, que não é cognitiva, mas a inteligência de eu preciso dar um jeito, eu posso dar um jeito de alargar o meu processo objetivo para que mais experiência possa caber. Saber fazer isso é uma arte. Saber fazer isso, eu diria que se a psicoterapia tem um objetivo, é isso. É a gente criar mundos possíveis onde o nosso cliente vai poder experienciar a sua vida com mais largura. Isso é inteligência afetiva para mim. Ok? Nesse contexto, pessoal, quero conversar com vocês. Eu espero que essa trajetória aqui que a gente seguiu possa ter colocado para vocês muita coisa, muitos caminhos possíveis de para onde seguir, de onde voltar, o que cortar, o que deixar florescer, para que a gente possa sair daqui mais alargados. Então, eu fiz todo esse caminho para a gente chegar nessas inteligências afetivas, e é disso que eu quero falar agora com vocês, que é, tudo isso não pode ser algo teórico. Não pode ser, porque a lógica da teoria é a lógica do racional. Então, como que eu processo esse conteúdo, como que eu processo isso que a gente viu hoje, de um jeito que não seja só racional? Não seja, deixa eu ver se eu entendi o que o Pedro falou. Deixa eu ver se eu entendi o que a Sueli estava querendo dizer. Qual que é o significado racional daquele conceito? Ok, isso nos ajuda. Mas a gente precisa permitir, a gente pode permitir, se a gente quiser decolonizar mesmo, é permitir que isso nos atravesse ainda sem nome. Fazer isso, para mim, é uma das maiores práticas decoloniais que a gente pode fazer hoje, aqui, quarta-feira, dia 28. Seguimos juntos. Quero ouvir de vocês como vocês estão ao final desse encontro. E quero ouvir perguntas de vocês. Queria pegar aí mais 10 minutos, 5 minutos, para a gente se conversar e talvez colocar questões que vocês tenham para nós. Deixa eu, inclusive, diminuir a minha tela rapidinho. Mas eu queria saber, Gi, colocaram questões aqui, trouxeram coisas para você, ou eu posso comentar o que está aqui nesse microfone, nesse chat aqui final? Diga para mim. Então, Pedro, tinha uma pergunta antes, mas eu tive um problema de câmera, então precisei sair, eu perdi parte do chat, mas a Paola, se eu não me engano, ela ficou o tempo todo, então se realmente tiver tido aquela outra pergunta, acredito que ela pode pegar para poder ler. E teve uma aqui que era sobre uma espécie de tentativa, pelo menos pelo que eu entendi, de entender o que estava sendo falado. A Raquel Oliveira, ela mandou, quando você estava explicando aquilo de ampliar, ela falou sobre parecer uma metamorfose, ser um processo de dor voluntária necessário para se lançar no mundo novo. Acho que ela lançou isso numa tentativa de tentar entender o que estava sendo dito. Se ela não querer ter dito isso, ela me corrija, por favor. Eu quero comentar. Se você me permitir, Gi, se você me permitir, Raquel. Eu vou falar eu vou comentar a mesma metáfora que eu trago para os meus alunos, que é uma coisa que eu fiquei muito chocado. Então, de novo, né? A Sueli, eu vou mandar para vocês depois, se vocês quiserem. Ela tem essa palestra no FRJ, que ela traz para nós, não é nenhuma metáfora, mas é a imagem da aranha, né? E ela usa a aranha como um modelo para a gente pensar a nossa relação com a subjetividade em processo, em devir. Em paralelo com isso, eu estava, né, ao longo dos meus anos de clínica, formulando essa imagem também, me vindo muito a imagem da bendita borboleta. Mas a borboleta, eu quero dar atenção para esse processo aqui. Vamos lá, aulinha de biologia.
Então, todo mundo sabe que existe a lagarta e que existe a borboleta. A gente aprende isso, ok. E a gente sabe que tem um período intermediário, né? Qual é o nome desse período intermediário? Vocês sabem? Escrevam para mim no chat quem aqui é da roça e sabe o nome desse período que faz a lagarta se transformar em borboleta. Ok, 10 pontos para a Grifinória. Então, a pupa ou então a crisálida, né? Tá ótimo. Então, esse é um processo que a gente estudou na escola. O que eu imaginava? Perdão se esse conhecimento de biologia é muito óbvio, para mim não era. Mas eu imaginava que a lagarta estava lá, ela entrava na pupa, fazia o seu casulo, e aí ela virava borboleta, né? A minha ideia era bem aquela coisa, aquela imagem cristã, né? De que nascem asas atrás dela, nascem as patinhas aqui, meio que o eixo dela se mantém e só nascem né? Ela murcha um pouquinho, porque ela é meio recheadinha, né? Então ela murcha ali, fica mais fininha, e as asas saem daquela estrutura. Não é isso. Então eu fui descobrindo que na pupa, na crisálida, nesse casulo, a borboleta libera, né, enzimas de autodigestão. Ela se devora. E todas as suas estruturas se desfazem. Elas se desfazem a ponto que dentro da pulpa fica completamente líquido. Se você cortar uma pulpa num determinado momento e virar, é um líquido branco, chama suco proteico, inclusive. Por isso que é uma metamorfose, porque é uma mudança da completa estrutura morfológica. Não é uma mutação, é uma metamorfose. E aí, ela se desfaz completa, todas as suas estruturas se desfazem, e aí, uma vez desfeitas, né, a gente vai ter aí a célula, sei lá, a célula tronco, o que vai acontecer, que vai, de fato, ativar, né, uma outra estrutura, que é a estrutura da borboleta. Nós somos crisálida. Nós estamos o tempo todo com estruturas em decadência e estruturas em reformulação. O problema é que se a gente não dá espaço entre uma estrutura e outra para que o líquido possa existir, a gente mata a coisa antes de nascer. Né? A gente mata o processo subjetivo antes dele percorrer o seu caminho. E daí, um aluno me perguntou em aula, né? Pedro, mas então a gente tem que permitir que o processo aconteça, e daí, para que daí a pessoa possa... Quando que a pessoa vira borboleta, então? Quando que o processo subjetivo vira borboleta? E aí ela vai ter, de fato, uma ideia, né? Essa ideia aqui, de quando que eu viro borboleta, uma ideia muito moderna, né? Muito, muito racional, de progresso. Mas daí eu brinquei, assim, que a pessoa vira borboleta quando ela perceber que ela nunca sai do casulo. Que o processo subjetivo é a mutação constante. Não é virar outra... Agora eu virei, o Pokémon evoluiu e agora virei outra coisa. Não, mas a gente está o tempo todo deixando morrer, o tempo todo podendo deixar nascer. Né? Então, eu gosto dessa metáfora da borboleta, Raquel, porque eu acho que ela é muito indicativa, inclusive do processo terapêutico. Né? Ok, pessoal. Eu gostaria que vocês me contassem como vocês saem desse encontro de hoje, se vocês têm mais perguntas. Se tiverem as perguntas, podem colocar aí. Se você não tiver perguntas, quero que vocês escrevam para nós. E aí, como que foi esse encontro para você? Né? Como que você sai dessa nossa conversa de hoje? Queria muito poder saber se esse encontro valeu para vocês. Eu não pude estar presente na Semana da Psicologia presencialmente, eu queria muito poder ver os rostinhos de vocês e conversar com vocês, mas, enfim, não teve como, e eu não tenho como abrir aqui um grande momento de conversa, mas eu queria poder ouvir. Eu falei muito aqui com vocês, falei de um assunto que eu adoro, né, falei de uma trajetória possível para a gente pensar subjetividades, e queria saber se isso ecoou positivamente para vocês, se isso ecoou de uma maneira bacana. Contem aí para mim no chat, pega o celular e me fala, eu estou saindo desse encontro assim, estou saindo desse encontro afetado por essa ideia, por essa emoção, né? Como que isso mexeu comigo? Enquanto vocês colocam, eu vou deixar aqui só para vocês, caso vocês queiram, os meus contatos, o meu celular, o meu WhatsApp, podem mandar mensagem para mim, e aí eu queria me colocar à disposição tanto pelo meu WhatsApp quanto pelo meu Instagram. Então sigam lá, no Instagram tem algumas coisas bacanas que, né, eu proponho para vocês. É o @psicopedroluz, tá bom? A gente pode seguir nessa conversa aí juntos, beleza? Tô vendo que a galera tá curtindo, que estamos aí juntos, estamos felizes. Feliz é uma palavra tão moderna, né? Mas estamos potentes.
Então tá bom. Eu tô feliz, eu posso falar, eu tô falando em Invento Meu Mundo aqui, nesse momento tô feliz de ter estado aqui com vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo carinho, pelas mensagens aqui. Vocês estão todos liberados do nosso encontro, espero que a gente possa nos encontrar juntos. Queria, enquanto vocês estão aqui, né, quem quiser ainda ver algumas recomendações, queria trazer algumas recomendações para vocês. A primeira recomendação, eu não sei se fica invertido para vocês, talvez fique invertido, né? O Sujeito na Contemporaneidade, Espaço, Dor e Desalento na Atualidade. É do Joel Birman. Então, só para vocês verem a capinha dele, e quem souber ler de trás para frente vai saber. Um livro que é um compilado aí de filósofos e pensadores para pensar Nietzsche e Spinoza, que é esse livro aqui, intitulado O Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche. E eles vão dizer que o conhecimento é o mais potente dos afetos. E daí é um conjunto de artigos de vários filósofos aproximando o pensamento de Nietzsche e Spinoza. Muito, muito bacana. E a gente falou tanto de poesia, a gente falou tanto de acessar a vida por outras vias, então queria recomendar aqui uma base do meu TCC, uma base da minha referência de vida mesmo, que é do Ítalo Calvino, chamado Cidades Invisíveis. Então, é um livro que germina esses mundos todos que a gente está falando. E é uma graça, ele é potente, ele é uma delícia, conjunto de prosas aí, conjunto de contos mágicos, fantásticos, que criam em nós, instalam em nós, permitem em nós que esse mundo seja, que esses novos mundos venham à tona. Quero agradecer demais a parceria de vocês.